Você liga, por favor, isso aqui tá um calor danado. Pode, deve, senta aí. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Perdoa-nos o atraso, foram problemas técnicos. E vamos iniciar dando continuidade ao estudo da semana passada, do livro O Problema do Ser e do Destino. Estamos falando da morte, não é? A Adilane vai ler o Evangelho e fazer a prece. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O item 14. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve existir uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se eles se arrependerem, assim como a nossa vida mesmo, não é isso, assim como para nós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais merecedores de repreensão, mais culpados do que eles, a quem recusais o perdão e a comiseração, porque muitas vezes eles não conhecem Deus como vós conheceis, e a eles será pedido muito menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o julgamento que aplicardes vos será aplicado mais severamente ainda. E tereis necessidade de indulgências para os pecados que incessantemente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera nem como faltas leves e que são crimes aos olhos de Deus de pureza? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que acrescenteis a ela. Não é somente isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência, concedida sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercer essa sublime virtude com muitas pessoas que não necessitam de esmolas e que as palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Tá bom que ser grandão. Faz a prece. Agradecemos a Deus essa manhã de ensino. Agradecemos a Jesus e pedimos ajuda e entendimento das palavras que aqui for dita. Pedimos que nos dê clareza. Pedimos ao Sou Altivo, guia espiritual dessa casa, a Dona Lurdinha, as irmãs queridas. Pedimos ao Leon Denis
pedimos entendimento, pedimos em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que iniciaremos o estudo. Que assim seja. Então, muito bem. Que Deus abençoe a nossa manhã de estudos. Vocês podem me interromper a hora que quiser, tá? Não me entendi. A gente está indo para o fim do capítulo com os exemplos que nós já demos muitos exemplos semana passada, retrasada. Nós estamos no capítulo 10, que fala sobre a morte. E tem alguns exemplos aqui ainda, até que a gente vai chegar aqui na vida no além, o item 11. Então, os anais relatam, não foi aqui que a gente parou de ler? Sim, senhor. Pode ler. Os anais relatam ainda um grande número de casos em que o doente percebe aparições de pessoas falecidas, cuja morte se ignorava. 5 casos sensacionais são extraídos Isso aí mesmo, de Londres, e esses casos apoiam-se em testemunhos. Então ela vai dar aqui alguns testemunhos. O Ernesto Bozano foi um pesquisador da mediunidade. Então ela vai dizer aqui, o senhor Ernesto Bozano, terminando sua exposição, se pergunta se esses fenômenos poderiam ser explicados pela subconsciência ou pela leitura de pensamentos. Conclui que não e assim se expressa. Então essas aparições eram da cabeça das pessoas que estavam vendo, né? O Ernesto Bozano era um pesquisador. Ele, inclusive, é o patrono do nosso estudo aqui de mediunidade. Aí ele diz aqui, por sua simplicidade, essas hipóteses não se sustentaram e não têm o poder de convencer facilmente um pesquisador imparcial. Fica claro que com tais teorias, tão complicadas, confusas e bem mais engenhosas que sérias, ultrapassam-se as fronteiras da indução científica para entrar-se de vento em popa no domínio do fantástico. Eu vou lendo e vou explicando, viu, Marcelo? Se ficar Marcelo, não, Maurício. Aqui ele vai trazer alguns exemplos ainda. Aí vamos direto ali para aquele exemplo ali. Figura entre minhas mais caras amigas, aqui. Figura entre as minhas mais caras amigas uma jovem senhora pertencente às altas classes da aristocracia, que é dotada de faculdades mediúnicas maravilhosas. Há alguns anos teve a infelicidade de perder a irmã mais velha, então com a idade de 20 anos, levada por uma forte preurísia. Edith, vou designar por este nome a jovem médium, não quis afastar-se um instante da cabeceira de sua irmã, e ali, em estado de clarividência, ela pôde assistir ao processo de separação do espírito e do corpo. Primeiramente, ela começou a perceber uma espécie de leve nebulosidade, semelhante a uma fumaça que, condensando-se gradualmente acima da cabeça de sua irmã, acabou por assumir as proporções, as formas e os traços da moribunda, de modo a ficar igual àquela em cada detalhe. Esta forma flutuava no ar,
pouco acima da doente. Entendeu? Sim. Você está entendendo? Entendeu o que ela leu? Não. Saindo pela cabeça, né? Ele vai narrar aqui, ela vai narrar aqui os mais detalhes. Ele vai narrar. A senhora Mahat que percebeu a irmã Erdite, entendeu? Uma vez eu sonhei, quase num sonho, mas eu estava em desdobramento, porque foi muito nítido. Eu fui levado a um hospital e que eu via que era um hospital. Interessante, a parede do hospital era verde, devia ser um hospital do exército, era metade assim verde, e tinha umas macas e umas pessoas na maca. E tinha uma pessoa que estava saindo pela cabeça. Eu não entendi ainda, já tem um tempo, né? Agora não. Falei, ué, como é que pode a pessoa sair de dentro dela mesma pela cabeça? Ela saía pela cabeça e foi levada. Ela foi levada. Então o desencarne era o desencarne de alguém, exatamente como ela está narrando aqui. A irmã médium vidente viu o espírito sair do corpo pela cabeça. Vamos lá, continua aí, Edilane. Quer falar alguma coisa? Vamos lá. Medida que anoitecia, a agitação da doente se acalmava, substituindo-se à noite por uma exaustão profunda, que antecedeu a agonia. Edite contemplava avidamente a irmã, o rosto tornava-se lívido, o olhar se apagava, mas logo acima a forma fluídica ia ficando corada e parecia animar-se gradualmente com a vida que abandonava o corpo. Coisa interessante, né? A forma vai ficando corada, melhor do que o corpo está ali se apagando, está ficando livre. É a forma fluídica. O Maurício está vindo pela primeira vez, está aprendendo. Então algumas coisas eu vou ter que parar para explicar. A gente está no meio aqui já do capítulo sobre a morte. Mas o homem, uma visão holística, falar uma palavra bonita, uma visão mais completa do homem. O homem, ele tem um corpo físico, ele tem um corpo espiritual e ele é espírito. Quando o homem morre o quê? O corpo físico morre. Aí vai ser cremado ou vai para o cemitério. É como um sapato velho, como uma roupa velha que não pertence mais a ele. Mas ele usava aquele corpo. Nós usamos esse corpo físico, como usamos a roupa de pano, o sapato. Nós usamos. Nós não somos o corpo. Nós temos um corpo. Eu sou um espírito. Às vezes você escuta a pessoa dizer assim, eu tenho um espírito, não é? Não, eu sou espírito, eu tenho um corpo. O corpo morre. O que sobra? O espírito com o seu corpo espiritual. Quando o médium vidente vê um espírito, eu estou vendo um espírito, ele está vendo o espírito com o seu corpo espiritual. Como nós chamamos esse corpo espiritual? Perispírito. Peri, em torno do espírito, perispírito. E o corpo de relação dos espíritos é o perispírito. Eles não têm um corpo físico, de sangue, de osso, como nós temos, mas eles têm um corpo fluídico, e que se fazem presente aqui, depois da morte física. Entendeu? Quando ela está vendo ali, ela está vendo o espírito se desprender do corpo através do seu perispírito. Quando a gente nasce e a mulher engravida, o homem
lança o espermatozoide, que vai até o óvulo, o ovo. A gente aprendeu em biologia isso, né? Ovo ou zigoto. E quando o espermatozoide ali, não é qualquer um que vai, tem todo um trabalho para isso, magnético, ele penetra ali, no ovo, ali é o momento da concepção. Nós também aprendemos isso. É no momento da concepção que o espírito desencarnado se liga ao corpo. No momento da concepção, o seu corpo espiritual, ou perispírito, se liga àquele corpo em formação, átomo por átomo, molécula por molécula. E essa ligação, ela vai levar 9 meses, e nesses 9 meses o espírito vai se perturbando, vai esquecendo o passado, porque ele está se ligando a um corpo muito pesado, e a criança nasce. Durante ainda mais 7 anos, esse corpo espiritual vai se fortalecendo naquele corpo físico. Depois dos 7 anos, já está tudo pronto. Então, esse é o período mais fácil para a gente educar uma criança, até os 7 anos de idade, porque ela absorve tudo que você disser, desde a vida intrauterina. E uma criança, ela vive normalmente, quase todas as crianças vivem os 2 mundos, mas muitas delas até conversa com um amiguinho que ninguém vê, brinca com um coleguinha, porque ela está vendo os 2 mundos. Ela está retornando ao corpo físico, mas ainda está no mundo espiritual, e ela vê os espíritos, amigos que gostam dela, ou até mesmo inimigos que a odeiam. Então a criança chora, a criança grita. Então esse é o processo da reencarnação, né? Leva esse período, e hoje nós estamos aqui na nossa plenitude. Espírito... É um óvulo, tá? Hã? Não é ovo não, é óvulo. Óvulo. Mas chama também ovo, zigoto também, não chama? Penetra no óvulo. Pode ser, óvulo. Formando o zigoto, que aí vai para formar a criança. Tudo bem, então é o óvulo, o zigoto. Eu falei ovo, mas tudo bem, deu para entender, né? O óvulo. Ovo é de carinho. O ovo é meio esquisito? É o óvulo ou zigoto. E o processo de desencarne é o contrário. Átomo por átomo vai se desprendendo. Imagine um chiclete, né, que vai... Estou fazendo uma analogia grosseira, né, que quando o espírito sai, ele está sempre ligado por um cordão, que se chama perispírito. Quando a gente dorme faz isso, né, vai ligando ali. Mas ele vai estar grudado no corpo físico, ele vai se desprendendo. E esse desprendimento leva mais ou menos tempo, de acordo com a vida de cada um. Com a crença, a questão da fé, da crença no mundo espiritual influencia. A crença, a vida moral da pessoa, a ligação dela com o corpo físico. Então, por exemplo, uma pessoa muito sensual, uma pessoa ligada aos sentidos, um suicida, ele não acredita em nada, então ele sofre por causa disso. Aí pode levar uma perturbação que dura um dia, um ano, um século, varia muito. Então, cada um morre de um jeito. Ah, caiu o teto aqui, morreu todo mundo de teto na cabeça. Tudo bem. O desprendimento de cada um vai ser diferente, de acordo com a vida que cada um tenha. Não tem uma morte igual a outra. Caiu o avião, morreram 150 pessoas na queda do avião. Todos desencarnaram. Uma coisa que a gente diferencia o desencarne da morte. A pessoa morre, mas não desencarna, porque fica ligada ao corpo. Tem gente que fica tempos e tempos ligada ao corpo físico, porque aquela é a referência dela. Entendeu? Então cada um morre de um jeito. Todo mundo morreu com queda de avião, mas cada um vai levar mais ou menos tempo para se desprender do corpo físico. E o que acontece com as pessoas que ignoram tudo isso? Não sabe para onde vai.
Se morreu na rua, está em perturbação, fica perdido. Outros voltam para casa, a referência é a casa, o lar, a igreja, vai para a igreja, e ficam perdidos, não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Por isso nós vamos entrar aqui no estudo do além. Nós demos muitos exemplos semana passada que aconteceu conosco, né? Muitas pessoas deram aqui. E hoje ele está trazendo aqui os exemplos de experiências que ele teve na época dele. Leon Denis está trazendo a experiência dessa moça aqui. Mas é isso que acontece conosco, tá? Durante a morte. É esse desprendimento do perispírito do corpo físico. Tá bom? Vamos lá. Vai, Adilane, continua aí. À medida... Um momento depois, a moribunda jazia inerte, inconsciente sobre os travesseiros, mas a forma se tornara um espírito vivo. No entanto, cordões de luz, semelhantes a fluorescência elétricas, ligavam-no ainda ao coração, ao cérebro e aos outros órgãos vitais. Chegado o momento supremo, o espírito oscilou algum tempo de um lado a outro, para em seguida vir colocar-se ao lado do corpo, inanimado. Aparentemente, ele estava muito frágil e mal era capaz de se sustentar. E enquanto Edith contemplava esta cena, eis que se apresentaram duas formas luminosas, nas quais ela reconheceu seu próprio pai e sua avó, ambos falecidos naquela casa. Ambos falecidos naquela casa mesmo. Elas se aproximaram do espírito recém-nascido, que bonitinho, né? Envolveram-no afetuosamente e o abraçaram. Depois cortaram os cordões de luz que ainda o ligavam ao corpo e entreitando-o sempre em seus braços, dirigiam-se à janela, elevaram-se e desapareceram. Então a médium viu os parentes recebendo o espírito e levando. O renascimento, a Edilane falou, que bonitinho, né? Como uma criança que nasce, vem ao mundo e a gente recebe, o desencarne, o processo contrário. Os espíritos recebem com amor, com carinho, e ele é levado. O cordão umbilical também vem lá do outro lado. Vem o cordão, ainda estava preso ali o cordão. Agora, com todo mundo que isso acontece, não, depende do espírito. A gente está vendo que esse espírito tinha méritos. O nosso irmão André Luiz, que a gente estuda hoje aqui 5 horas, obras de André Luiz. E no primeiro livro, Nosso Lar, ele conta a situação dele, nós já estudamos aqui. Ele ficou 8 anos em estado de perturbação. E a mãe ia visitá-lo sempre, mas ele não via. Os seus amigos iam lá, mas ele não via, porque ele estava focado no que aconteceu com ele. Ele nem se deu conta, se passaram 8 anos, ele em região umbralina, sofrendo. Até que um dia, ele se ajoelha e faz uma prece com fervor. Olha aí a sintonia, ele entra em sintonia com aqueles que queriam ajudá-lo, e ele é carregado, é colocado numa maca e é levado para nosso lar. Olha, e foi o André Luiz, hein? A gente ele não tinha conhecimento, era um médico, era um homem de ciência, mas não era um homem de fé.
A vida dele foi uma vida ligada à matéria, ligada ao mundo. Então demorou um pouco mais para se desprender, porque essa era a referência dele. Aquele nosso amigo, que você ajudou muito, está entendendo o que eu estou falando? Ele conseguiu ser ajudado aqui, agora. Então, quanto tempo que ele desencarnou? Quanto tempo? Quando foi que ele caiu e bateu com a cabeça lá no chão, na quadra? 17. 2 fevereiro de 2017. Julho de 2017. Para julho de 2022 são 5 anos. Né? Então, um período longo em que ele não sabia ainda. E isso o que acontece? Traz problema para o lar. Sim, tem que. Não, ajuda, orar ajuda. Mas agora ele foi esclarecido, ele foi ajudado, foi levado, está sendo tratado. Porque 8 anos para o André Luiz foi como se tivesse acontecido no dia anterior, passado um dia. No mundo espiritual não é nada. E o tempo não existe, não tem tempo. E esses espíritos confusos, embora não sendo maus, não quer o nosso mal, mas estão confusos em nossa casa, traz problema para o lar. Aí a família também é confusa, não sabe o que aconteceu, o que acontece direito, e aí as coisas se complicam. O mundo espiritual exerce uma grande influência sobre nós. Essa influência é mútua. 24 horas por dia. 24 horas. É como você ter alguém com uma visita incômoda. Eu vou na tua casa, pô, Nilton, vem na minha casa, não era hora dele vir aqui. E eu não vou embora, você é doido que eu vou embora. E eu falando. E você sem jeito de... Nilton, vai embora que eu quero descansar, não tem gente chata? Então, aí eu sou o chato na tua casa. Então tem espírito que não sabe nem por que está ali. Ele não sabe nem por que está fazendo aquilo. Ele não é mau. Diferente do que nós estudamos aqui de manhã, que o espírito era mau. O espírito era ruim. Ele queria se vingar de alguém, queria que alguém morresse e estava se utilizando de um médium deseducado. A coisa fica mais complexa ainda. Então, os espíritos estão aonde? Em toda parte. Aqui está cheio de espírito. Quando a gente fala dessa aula do desprendimento, eles estão ouvindo. Muitos estão aprendendo isso agora. Como você está aprendendo, muitos estão aqui aprendendo. Entendeu? Continua, Dilane. Fala. Aí a importância, né, do evangelho no lar, né, e a oração cotidiana. Isso. Em nossa casa. Exatamente. É isso aí. Continua, Dilane. Tem um outro exemplo aqui de Station Moses, que é professor da Universidade de Oxford, pastor da igreja anglicana, e publicou no Light, uma revista lá, né, o jornal. Tive recentemente, e pela primeira vez na vida, a oportunidade de estudar os processos de transição do espírito. Aprendi tantas coisas com esta experiência, que me orgulho se sentir útil a outras pessoas, contando o que vi. Tratava-se de um parente meu, de quase 80 anos. Através de alguns sintomas, percebi que seu fim estava próximo e acorri para cumprir meu triste e último dever. Graças ao meu sentido espirituais, podia identificar que
Em volta e cima de seu corpo formava-se a aura nebulosa, com a qual o espírito devia criar para si um corpo espiritual, e percebia que ela aumentava gradualmente de volume e densidade, ainda que submetida a variações contínuas para mais ou para menos, segundo as oscilações ocorridas na vitalidade do moribundo. Pode assim observar que, às vezes, um alimento leve ingerido pelo doente ou uma influência magnética projetada por uma pessoa que se aproximasse dele tinha por resultado avivar momentaneamente o corpo. Esta aura parecia, portanto, continuamente um fluxo e refluxo. O que ele está dizendo? Está ali o moribundo. Ele usa essa palavra moribundo, defunto. Está a pessoa para morrer. Um pé lá, outro cá, como falamos. Se alguém chega com energia nele, ele absorve energia. Então muda, ele via a aura. O que é a aura? A aura é a vibração que fica em torno de cada um de nós. Isso é uma palavra sânscrita, não é uma palavra espírita. Então ela tem cor, ela tem peso. No doente, ela está ali, com uma cor mais pesada, está morrendo. A pessoa está com dificuldade de viver, de respirar, ela vai perdendo a cor, a vitalidade. Quando chegava alguém que dava força para ele, imagine você dando passe. Olha como o passe revigora. Uma pessoa não fica. Ele melhorava, ou quando ele comia alguma coisa, que era alimento. Daí, uma coisa interessante, muita gente demora a morrer por causa dos parentes. A pessoa precisa desencarnar. Aí os parentes estão tudo por perto. Não, não vai, não pode ir. E o camarada vai ficando ali, vai ficando. Ele não consegue morrer. As pessoas atrapalham. Quando tem que morrer e os espíritos querem ajudar, o que é que eles fazem então? Dão uma melhora para o doente, dá lá uma energia espiritual, dá uma força. O doente dá uma melhorada, abre os olhos, conversa, e fulano melhorou, papai está bem melhor. Vamos dormir em paz. Aí deixa ele no quarto sozinho, vão dormir, ele vai e morre. Normalmente isso acontece, a pessoa está muito doente, morre, não morre, morre, não morre, de repente tem um pico, melhora, aí o pessoal relaxa, quando todo mundo relaxa, ele fica sozinho, vai e morre. Entendeu? Hã? Mas o amor que a gente tem, né, pela pessoa, o amor que a gente tem, a gente acaba realmente dando força. Você não queria que ela morresse, né? Você não queria que ela morresse, ela também não queria sair de perto de você, juntou os dois. Aí é uma dificuldade. Da força prejudicou? Não. Teve maldade? Não. Só sofreu um pouco mais. Também pode ser isso.
É. O seu amor por ela, a sua energia, vitalizava a doente. Ela também não queria morrer. Muita gente não quer morrer. Eu falei muito aqui da minha esposa, eu não quero falar mais, me estender mais, mas ela foi preparada também, porque ela também não queria. Ela foi preparada. Até que num dos desmaios, eu contei aqui semana passada, ela disse: eu já sei o que é morrer, eu não tenho mais medo. Eu vi tudo como é que é do lado de lá. Na minha cabeça não entrava. E olha que danada que ela foi. Isso eu não falei para vocês. Tinha um encontro dos colegas lá do trabalho, da onde eu servi pela última vez, lá no Paraçá. E ela vai ao encontro, vai lá com seus amigos. Eu falei, mas eu não vou mesmo, eu não posso, você não está bem, eu não vou deixar você. Pode ir, eu estou bem, qualquer coisa eu te ligo. Estou com o telefone aqui. E o encontro era aqui perto, aqui mesmo, nessa avenida aqui mesmo. Eles já arrumaram um lugar aí para se confraternizar. Iam as famílias, né, as esposas, os filhos. Eu falei assim, eu não vou. Mas acho que eram os guias mandando, tira ele daqui para ele não atrapalhar. Né? Aí, chegou a hora, para ele não atrapalhar. Eu estou me lembrando disso agora. Aí embaixo do meu prédio também tinha uma confraternização. E os vizinhos me chamaram para ir, porque ia ter coisa lá do condomínio. Vamos lá, Nilton. Falei, vamos lá, Lourdinha. Aí ela, não, eu vou ficar aqui. Vai lá você. Eu não queria ir. Falei, tá bom, eu vou lá embaixo. Ela traz uma linguicinha para mim, então. Aí eu fui lá embaixo, não tinha ninguém ainda. Eu fui o primeiro a chegar. Fui lá embaixo que eu queria ver rápido para ficar em cima, ficar com ela. Aí eu acendi o fogo, fiz lá o que tinha que fazer, só fiz para ela. E subi lá com o que ela queria. Quando eu subi, ela caiu. Aí fui para o hospital, morreu nos meus braços, praticamente nos meus braços. Mas olha só, eles já estavam organizando. E para eu não atrapalhar, né, devido ao meu apego, tira ele daqui. Agora, se eu tivesse ido para a festa, uma festa não deixa de ser, e acontecesse alguma coisa, eu não teria me perdoado. Minha consciência, se eu tivesse ali não teria acontecido. Por que eu saí? Uma porção de perguntas. E, no entanto, eu presenciei tudo. Quando eu subi, ela foi tomar um banho, falei, vamos. Ela estava com dor, ela falou, vamos no hospital, que eu não estou aguentando. Eu falei, tá bom. Ela tomou um banho, saiu, desmaiou. Aí eu socorri e, olha, eu não via ela desencarnando, eu não via. Levamos para o hospital, aí queria entrar lá no quarto, a médica não deixou. Então a nossa energia, você tem ligação com o outro. Você doa energia, você fortifica. Demora mesmo. Então muitos casos, a gente sabe de muitos casos que os parentes se afastam um pouquinho, o doente tem uma melhora, os parentes dão uma relaxada, aí pumba, desencarna. Para a gente a morte é muito dolorosa ainda. Mas não existe morte. Só existe vida. Pois. Hã? Na hora que tiver que ir, vai, tem uma hora que vai. Ele não pode se culpar. Eu também fiquei muito culpado por causa do remédio, que tinha que ficar por causa da cabeça. Remédio. Agora tem tanto um remédio para cabeça. Eu me culpava, não tinha que dar mais remédio. Graças. Mas eu falei, não, na minha cabeça, assim, eu tinha que fazer tudo que eu estava fazendo. Aí eu tive que ir. É isso mesmo. Fala, Maurício. Fala no microfone. Porque senão fica mudo aqui, as pessoas não entendem. Tá ligado. É que teve um encontro em São Paulo, ela caiu em abril.
Ei. Ela caiu em abril, que tiraram metade da cabeça dela, e em julho teve um encontro em São Paulo, do pessoal do trabalho, né? E eu não queria ir. Veio um amigo do Ceará, veio gente de... Não, tu vai. Eu, deixei com meu filho. Meu irmão, aí eu fiquei 2 dias em São Paulo. Quando eu cheguei, eu olhei ela toda, então, tinha umas carazinhas desse tamanho nas costas. Eu falei, meu filho, eu te falei, eu deixei com meu filho, para você fazer tudo o que eu fazia. Eu fui tão ignorante com meu filho. Quando eu vi aquilo nela... Nem ele teve culpa e nem você teve culpa. E naquele momento ela desencarnou. Não, ele ainda ficou. Levou mais um pouquinho. Ficou muito. Então você tratou com todo o amor, com todo o carinho. Agora ela está bem. Muito, cara. Te aguardando. Pois é. Bem, te aguardando. Nós estudamos aqui, por isso que eu falei para você vir estudar, Maurício. Quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Tem que pedir perdão muitas vezes. Ah. O André Luiz, se eu estivesse aqui com o livro Nosso Lar, ele fala do... Dá para pegar lá o Nosso Lar? O meu está naquela... A espiral, é magrinha lá. Por favor. Ele fala dos tipos de amor que existe aqui na Terra. E tem uma situação lá que a esposa desencarna e o marido fica com 2 filhos, 2 filhinhos ou 3. E ele casa uma segunda vez. Ele casa uma segunda vez. Aí, como é que fica, ele está querendo a minha chave ali, como é que fica lá no plano espiritual a vida desse espírito, desse casal? Aí ele é levado na casa de uma pessoa, acho que é o Tobias, e o Tobias apresenta ao André Luiz as 2 mulheres que estavam lá, e as 2 tinham sido esposas dele, a primeira que desencarnou, e a segunda, que estava morando junto. Aí o André Luiz estranha, né? Como é que pode? Aqui no nosso lar, ele está na casa dele com 2 mulheres, 2 esposas. Aí uma delas sorriu, né? A primeira esposa, que ele tinha muito amor por ela, e ela explica a situação. Ela diz assim: eu tinha muitos ciúmes no início. Muitos ciúmes, eu estava junto dele e cheguei a odiar a fulana com que ele se aproximou para casar. Depois de algum tempo, a minha avó me alertou, me abraçou e me convenceu a me afastar do lar. E ela disse assim, obrigado. Quem vai cuidar dos seus filhinhos? Quem iria cuidar do seu vizinho? Eu acho que é o caso Tobias. Livro que a gente não abre, deixa eu só ver aqui. Que eu vou um pouquinho mais além, por conhecer a sua história. Em Casa de Lísias, eu acho que é isso aqui, 95, deixa eu ver se está aqui. Se eu achar, eu falo com vocês. Que o meu irmão Leon Denis me perdoe, aqui eu introduzi um texto aqui do André Luiz. Mas se eu não achar, eu falo. São tudo irmãos. Ele conta ali, mas não vou achar aqui. Eles não são encarnados não, que fica cheio de bobagem, que não quer falar com o outro. Eles são todos irmãos, trabalham por uma... Então o que ela fala? A vozinha dela a consola, a leva para o nosso lar e mostra a ela que a outra estava apenas cuidando dos filhos. E ele precisava do apoio. Quem iria cuidar dos seus filhos?
e ela se convence e se afasta. E depois que ela desencarnou, foi acolhida pela primeira esposa dele. Viviam juntos, esperando o irmão. Eles moravam os três no mesmo lugar, lá em Nosso Lar. E ela diz assim: existe o amor fraterno, existe o amor expiação, existe o amor entre as almas. O nosso amor é de alma para alma, mais ou menos assim, o nosso amor é de alma para alma. E ela foi uma irmã que teve um amor fraterno, cuidando dos meus filhos e cuidando do meu marido. Porque ele não sabia de nada, ainda mais naquela época. Ele não sabia de nada. E agora, recentemente, ela está se preparando para reencarnar, porque o verdadeiro amor dela já está na Terra esperando e ela vai para lá. O seu noivo está aguardando por ela na Terra. Ela vai voltar. E qual é o capítulo? Me diz qual é o capítulo. Capítulo 38. 38? E você já achou aí? Tá. Mas deixa eu ver se é o caso Tobias mesmo. É o caso Tobias, é o 38. É aqui mesmo. Ele diz assim, ó. Quando se encontra os três, ela diz assim para ele, ó. Os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém poderá quebrantar. Aí mais adiante ela vai e diz assim: graças a Jesus e a ela, aprendi, a segunda esposa do Tobias. Graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamentos de amor, de fraternidade, de provação e de dever. Olha os tipos de casamento que tem na Terra. Que coisa interessante, né? Há casamentos de amor, casamentos de fraternidade, casamento de provação e casamento de dever. E no dia em que Hilda me beijou, Hilda foi a segunda esposa, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Que coisa interessante, né? Eu sonhei um dia em que eu estava pedindo a Lourdinha em casamento, nós vamos nos casar. Eu no mundo espiritual. No mundo espiritual. Então é um amor de alma para alma. Um amor de alma para alma. Então tem esses amores, como ele colocou, tem os amores fraternos, tem os de reconciliação e tem os de retificação, coisas do passado que a gente precisa corrigir agora. Um entendimento que eu só tive aqui com o André Luiz. E está aqui no Nosso Lar, que todo mundo lê, mas não vê. Está aqui. É um capítulo interessantíssimo. Eu não vou ler todo, porque o estudo é do nosso irmão aqui. Mas atendendo aí às tuas necessidades emocionais, a gente está passando para você. E essa necessidade de conhecimento é de todos nós. É de todos nós. Para que a gente não sinta culpa. Porque é muito ruim. Fala no microfone, Guilherme. Porque olha só, se eu tivesse ido na confraternização, eu estaria com culpa até hoje. Fala. Então, a minha esposa, ela desencarnou no dia do meu aniversário. Ela estava gestante
E aí houve o rompimento da bolsa, eu a levei para o hospital, né? Acreditei que fosse alguma coisa rápida, um procedimento rápido, e fiquei aguardando o procedimento. Naquela época eu era um homem do mundo, gostava de beber uma cervejinha, e fiquei aguardando o procedimento se realizar. Fiquei no bar bebendo uma cerveja, confiante de que logo, logo a rotina seria retomada, né? E horas depois eu fui surpreendido com a notícia do desencarne dela. Então, você já conhece isso, né? As circunstâncias, né, para cada um se apresentam de forma diferente, né? Você teve a necessidade de passar por todo esse processo, assim como ele, né? E o importante disso tudo, como hoje a gente entende que tudo na vida é necessário, o que foi necessário eu aprender com a ausência dela. E houve, para mim, um significado tão grande naquilo, por assim dizer, no sentido da vida, no sentido humano por si só, que pode parecer estranho, né? Mas eu agradeço muito a Deus por isso ter acontecido na minha vida, porque isso determinou uma direção completamente diferente no sentido de eu encontrar a Deus, porque eu caminhava a passos largos no sentido contrário daquilo que a vida espera de nós, que é reconhecer Ele como Criador, reconhecer o grande amor que Ele tem, e é por isso que a gente tem que se viver norteado. Eu tenho convicção de que se o meu casamento continuasse com a presença dela, eu não estaria aqui, né? Não agora. Um dia todos estaremos, mas não agora. Então a gente tem que ver por outro lado, né? A alegria que a gente vai conquistar pelo pertencimento ao universo. Você não estaria na doutrina espírita, né? Eu já acreditava na doutrina, só que eu não ligava, porque eu não tinha nenhum fator que me levasse a ela, entendeu? Porque a grande maioria chega aqui através da dor, né? Nós somos carregados para cá para poder compreender, porque nós não somos educados para as potências da vida, né? Para as potências da alma, para a verdadeira vida. Então, agora você sabe que ela continua viva. Sim. E um dia vamos todos nos encontrar. A saudade fica. Sim. Não tem como. Então foi aqui, ó, cada um com a sua história. Tem aquela música do Sartre, né, Almir Sartre. Andou devagar, né? Porque já teve pressa. E ele compreendeu. Ele compreendeu ali, ele fala da morte. Um dia um chega, outros vai, né? Outros vão. Um dia um chega, outros vão. É a vida. Então a Rosa Marie teve a experiência dela com o marido, você com a esposa, ele com a esposa, eu com a minha esposa, ela com o irmão. E cada um com a sua experiência de dor, de saudade, e que encontramos consolo na doutrina espírita, esperança na doutrina espírita, a certeza de que a vida continua, porque a doutrina espírita nos dá essa certeza, pelas obviedades que a mediunidade se apresenta diante de nós, e que eles nos amam, não nos esqueceram. É um pouco de paciência. Então, da mesma forma, a sua vida teve um outro rumo, a minha também não teria aberto essa casa, não teria de jeito nenhum. E estamos aqui caminhando. Fala aí, porque senão fica mudo em casa. Depois você fala. É interessante também, porque a sua experiência te aproximou de Deus, de Jesus. A minha me afastou pela raiva. Eu abandonei. Mas é a experiência de cada um, é o momento de cada um. Não está certo nem está errado. Não está certo nem está errado. Tem crianças que 1 aninho, eu fui brincar aqui no outro dia, minha netinha está uma gracinha. Antes de 1 aninho ela já estava andando.
e a mãe estava perto, eu não sabia, com uma criança de 1 ano e meio no colo, e tristemente ela falou assim, meu filho então tem algum problema que ele não anda ainda. E eu fiquei sem graça, eu tentei emendar a coisa. Como é que as coisas acontecem, né? Ainda bem que na outra semana ele estava andando, agora ele está andando tudo aí, vem aí, não para. Eu falei assim, não, mas ele vai andar. Então, um anda um pouquinho antes, outro anda um pouquinho depois, mas todo mundo vai andar. Cada um de nós tem uma experiência, a gente vai agir de acordo com a nossa maturidade espiritual. E de dor em dor, a gente vai estudar um capítulo aqui desse livro somente sobre a dor. De dor em dor, a gente vai aprendendo a viver. A dor é uma companheira, uma amiga que a gente tem do nosso lado. É necessário. Imagine se o corpo físico não tem dor. A gente até citou na aula passada isso aqui. Quando tem uma doença aí que a pessoa não tem dor. Ela pode se botar a mão no fogo que não sente nada. Tem que ter um cuidado danado com essas crianças. Então a dor é necessária. A dor física, a dor moral. E a dor nos conduz, nos colocando no caminho que conduz a Deus. Ela serve para isso. Eu até lembrei da passagem do Evangelho. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Que está lá na paciência. Mas esse depoimento do nosso companheiro Guilherme foi maravilhoso. Porque é interessante, né, que para ele foi de uma maneira diferente que foi para você. Maurício. Como seu Maurício, que diferente foi para você. Mas estamos aqui todos juntos. Estamos juntos aqui. Cada um a dor despertou de maneira diferente. É isso aí. A vida marca encontros. É isso aí. Vamos ler mais um pedaço. Já temos 1 hora de estudo. Mas vamos parar às 11 horas, faltam 10 minutos, só para a gente terminar esse pedacinho aqui, Edilane. E semana que vem a gente entrar na vida no além. Como é que é a vida no mundo espiritual? Eu vou ler aqui porque eu leio um pouquinho mais rápido, tá? Em resumo, o melhor meio de assegurar uma morte doce e pacífica é viver dignamente, simplesmente, sobriamente, uma vida sem defeitos graves e sem fraquezas, desligando-nos por antecipação de tudo que nos prenda à matéria, idealizando nossa existência, povoando-a de elevados pensamentos e de nobres ações. Quer dizer, são questões morais. Você não pode dizer que fora do Espiritismo não há salvação. O Espiritismo é um meio. Não é a religião que vai fazer com que você morra bem. É o que você faz da sua vida ou o que você faz da religião que você professa. A religião é uma coisa, a religiosidade é outra. Tem gente que usa a religião para satisfazer as suas necessidades pessoais. Então é como você vive da religião que você tem ou como você encara a vida. O mesmo acontece com as condições boas ou más da vida de além-túmulo. Estas também dependem unicamente da maneira pela qual desenvolvemos nossas tendências, nossos apetites, nossos desejos. É no presente que devemos preparar-nos, agir, reformar-nos, e não no momento em que o fim terrestre se aproxima. Seria pueril acreditar que nossa situação futura dependesse de certas formalidades mais ou menos bem cumpridas na hora da partida. É nossa vida inteira que responde pela vida por vir. Uma e outra ligam-se estreitamente, formam uma cadeia de causas e efeitos que a morte não interrompe. Quer dizer, a vida no além-túmulo é a continuidade da vida aqui. Não tem mágica. Todo dia a gente treina para morrer. Todo dia, quando a gente dorme, a gente se afasta do corpo. O sonho é a lembrança desses lugares que a gente vai ou das pessoas que a gente teve. Todo dia a gente treina para morrer. Dói dormir? Dói quando a gente dorme?
Ninguém sente dor para dormir. Morrer também não dói. Tem uma coisa que eu carrego em mim, que é literalmente isso. Eu fui amado primeiro. Eu sou fruto do amor de Deus, caminhando para exercer esse amor na plenitude que Ele deseja de nós. Então, isso dá uma profunda alegria, porque vindo de Deus é a própria perfeição. E se é dessa forma, é assim que precisa ser, porque isso é fruto do amor. Tudo é fruto do amor de Deus, a gente que não entende a dor. E vamos concluindo aqui. É necessário igualmente dissipar as quimeras que assombram alguns cérebros relativamente aos lugares reservados às almas depois da morte, para onde seres hediondos vão conduzi-las a fim de atormentá-las. Aquele que cuidou de nosso nascimento, fazendo-nos vir ao mundo em braços amáveis, estendidos para nos receber, reserva-nos também afeições em nossa chegada no além. Afastemos para bem longe de nós os terrores vãos, as visões infernais, as beatitudes ilusórias. Quer dizer, o céu e o inferno está dentro de nós. Não tem um lugar circunscrito. É a pena que a gente não vai ter. Vamos fazer o seguinte, esse pedacinho aqui, o futuro como presente e atividade do trabalho, a gente vai terminar semana que vem, não tem pressa não, que aqui ele conclui. Nós vamos falar aqui, em resumo, o melhor meio de assegurar uma morte, vamos parar aqui, tá, Edilane? Aí a gente continua daqui, por causa da hora, a gente já tem 1 hora de estudos aí. Que tem muita coisa para a gente ver aqui, muita coisa para a gente falar. Principalmente se você estiver aí. Semana que vem, aniversário de Kardec. Lembrem aqui de falar, dia 3 de outubro. 3 de outubro. Vamos fazer a nossa prece, encerrar o nosso estudo e daqui a pouco eu te retorno. Vamos encerrar aqui, só um minutinho. Vamos fazer a nossa prece, gente. Faz, Adilane, a prece. Então agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, agradecemos aos bons espíritos aqui presentes, pelo conhecimento que nos chega, pela oportunidade de aprendizado e de consolo que recebemos nesta casa de amor. Que os nossos entes queridos, que citamos aqui, o exemplo do nosso irmão Maurício, do Guilherme, da Rose, da Dilane, o meu, essas almas, esses espíritos que tanto amamos, recebam nesse momento o nosso carinho, o nosso amor e a nossa rogativa a Ti, Senhor, para que os ampare, para que os proteja, para que eles sejam sustentados pelo Teu amor, pelo amor desses guias que cumprem aqui na terra os desígnios que vêm do mais alto. A lei de amor. Ajuda-os, Senhor, e que tenhamos a certeza, envolvidos por eles que se aproximam de nós, que estão neste momento ouvindo-nos, que possamos receber o consolo, a esperança de que em breve estaremos todos juntos. Mas enquanto estivermos aqui na terra, Senhor, que tenhamos forças para caminhar com dignidade, que a nossa caminhada seja sempre de acordo com o Teu Evangelho, com os Teus ensinamentos, tendo
como guia e modelo de nossas vidas. Despeça-nos então na tua paz. Que seja em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa de amor, o SEAP, em nome das nossas irmãs queridas, em nome de Leon Denis, o nosso patrono, de Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.